Agora é hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir, então, a sua opinião. Pesquisa Datafolha mostra que o presidente Bolsonaro teve a sua melhor avaliação desde o começo do mandato. A pesquisa mostra alta no número de eleitores que consideram o governo ótimo ou bom e queda nos que acham ruim ou péssimo. O tema de hoje é: em plena pandemia, Bolsonaro conseguiu acertar o rumo do governo? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite, Hoje Caio. quem começa é você. Desculpa, falei em cima. Quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Às vezes na vida, a gente se defronta com realidades que são de difícil explicação. Compreender a vida, compreender a realidade, compreender a história do nosso mundo, no mais das vezes, nos gera extrema dificuldade. Mas já nos diria o grande e inesquecível Guimarães Rosa que viver é assunto perigoso. Mas ainda que seja perigoso, é preciso que se viva a vida e, ao fazê-lo, é preciso que se tente compreendê-la. Porque, como já pintava com as palavras há mais de 400 anos o grande bardo William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que possa julgar a nossa vã filosofia. Por isso, a pesquisa de popularidade do excelentíssimo presidente da República, divulgada hoje pelo Datafolha, pode espantar alguns, chocar outros, extasiar certa turba, mas, para além dos rompantes de surpresa, ela tem concretas e visíveis explicações. A avaliação positiva do presidente da República subiu de 32 para 37 pontos percentuais, alcançando a maior avaliação do governo desde a posse do presidente Jair Messias Bolsonaro. Desses 5 pontos de aumento, 3 são creditados às camadas mais vulneráveis da população. É precisamente a camada da população que foi mais beneficiada pelo auxílio emergencial de R$ 600, aprovada pelo Congresso para mitigar os efeitos perversos da pandemia na sociedade. Nós não podemos nos esquecer que, após pressões do Congresso e da sociedade, o governo propôs inicialmente um auxílio emergencial de R$ 200. E que esse auxílio foi aumentado para R$ 500 por iniciativa do Congresso, capitaneada pelos partidos de oposição, em vista da evidente derrota que eles acabariam sofrendo no parlamento. O líder do governo à época, que acabou de ser destituído, acabou compondo com o relator do projeto, o deputado do PP, Marcelo Aro, e acabou chegando no valor de R$ 600. Portanto, um dos principais fatores que hoje alavanca a popularidade do governo federal sequer pode ser acreditado diretamente às suas próprias ações. Mas, mais importante do que isso, é o fato de que esse auxílio emergencial tem prazo para acabar. A medida em vigor tem validade até setembro de 2020 e, após esse período, o governo deverá repensar seu modelo de transferência de renda em vista principalmente do teto de gastos que esmaga os investimentos, os programas sociais e até a nossa vã filosofia, mas que capitaliza Bolsonaro politicamente de maneira espetacular. A pesquisa de hoje coloca um gato em cima do telhado dos gastos públicos, e esse gato está no telhado do ministro Paulo Guedes. Um segundo fator que explica os números da pesquisa de hoje é a nítida mudança de comportamento do excelentíssimo presidente da República, principalmente após a prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, que deve voltar à prisão, como se mostrava aqui no jornal. O presidente tem se mostrado menos enfático, mais retraído e até mesmo comedido nas suas declarações. Ele deixou de frequentar as coletivas no Palácio da Alvorada, nas quais muitas vezes contava com aquela claque de apoiadores sedentos por algum radicalismo, por extremismos e algumas crendices, às vezes, inacreditáveis. Ele é cometido pela Covid-19 e pela sombra da investigação que cada vez mais se aproximava dele mesmo e da sua própria família. E nesse contexto, Bolsonaro se calou, reduziu suas declarações públicas, restringindo-as a pronunciamentos pontuais e às suas lives semanais, claro, mas nas quais ele ainda assim adotou um tom conciliador e moderado, muito distante daquele Bolsonaro incendiário que comparecia às manifestações, algumas delas que inclusive ostentaram pautas antidemocráticas. Descobriu-se no silêncio do presidente Jair Messias Bolsonaro uma verdadeira poesia,
que vem encantando principalmente as classes mais favorecidas. Por fim, o tempo. O tempo fez seu papel e a extensão dessa pandemia acabou por diminuir a sensibilidade da população em relação a ela. Continuam morrendo, infelizmente, números assombrosos de pessoas por dia, mas segundo o levantamento do Instituto Bytes, que monitora os engajamentos na internet e nas redes sociais, o interesse dos usuários pela pandemia em agosto representa apenas 5% do interesse em março desse ano. Em conclusão, a avaliação do governo não tem uma relação com o acerto de rumos. O Ministério da Saúde continua sem projeto, continua sem um ministro definitivo e não tem um caminho certo para a pandemia. O Ministério da Economia continua sem um projeto para a retomada da produção e para a geração de empregos. E nenhuma ação concreta, efetiva, é vista no horizonte. A gente discutiu isso a semana inteira aqui. Bolsonaro colhe os frutos de medidas que não foram criadas por ele e que vão acabar. Mas não importa. Felizmente, o Congresso não se preocupou em enfraquecer o presidente, em fazer pautas bombas. Aprovou a melhor medida contra a vontade do governo, tem que se lembrar isso. Ainda que soubesse que essa medida poderia beneficiá-lo, e está beneficiando. Bolsonaro colhe o que não plantou. Mas nessa hora, é muito importante que a gente não esqueça dos versos eternos de Fernando Pessoa, quando nos diz que os deuses vendem quando não dão. Compra-se a glória com desgraça, e ai dos felizes porque são só o que passa. Agora as suas primeiras considerações, Caio, por favor. Bom, muito generosamente, eu vou dar o benefício da dúvida ao Datafolha e considerar que os números que ensejam aí a nossa discussão de hoje são fidedignos e refletem a realidade dos fatos. Afinal, é impossível ignorar os erros grosseiros dos levantamentos de intenção de voto nas eleições de 2018. E também é importante pontuar que os dois maiores institutos de pesquisa do país são ligados a grupos de comunicação que fazem oposição sistemática à presidência da República, beirando aí a tentativa cada vez mais mal sucedida de assassinato de reputação. Portanto, dado esse contexto, é plausível cogitar que os números sejam ainda mais favoráveis ao governo federal do que mostra essa pesquisa. Mas, por amor ao debate, vamos supor que o Datafolha acertou dessa vez. E eu vou pegar carona na matéria da Folha de São Paulo, que anunciou em primeira mão os resultados da pesquisa. Então, aspas para o título da matéria. A aprovação a Bolsonaro sobe e é a melhor desde o início do mandato, diz Datafolha. Aqui nós vamos parabenizar o Grupo Folha por criar uma manchete condizente com os fatos. De fato, 37% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom. Eu, pessoalmente, me encaixo no segundo segmento, que reputa o governo como regular. Nós somos 27%. Esses dois estratos somam 64% dos entrevistados. Assim, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, a gente pode inferir que 2/3 da população vem com bons olhos o governo, ou pelo menos não vem com maus olhos. E essa afirmação é corroborada pela queda expressiva na rejeição do governo, que chegou a marcar 44 pontos e agora retraiu para 34%, o outro terço da população. Essa é a realidade estatística proposta pelo Datafolha. Mas para cada fato, há as narrativas correspondentes. E a julgar pelo estado do jornalismo nacional, fatos e narrativas eles costumam vir condensadas para o grande público na mesma notícia. E aqui não podia ser diferente. Vejam um subtítulo da matéria da Folha, a qual eu já me referi. Aspas. Rejeição de presidente cai 10 pontos desde junho, quando prisão de Queiroz o fez submergir enquanto auxílio emergencial era pago. Essa é a síntese da narrativa que a imprensa militante, a elite política e os interessados de plantão vão tentar emplacar. Então prepare-se, espectador, para os seguintes tópicos que serão martelados na sua cabeça ad nauseam, à exaustão. Primeiro ponto, a rejeição ao presidente diminuiu porque o Bolsonaro parou de dar declarações polêmicas, já que ele está acuado pelo caso Queiroz. Um processo que não atinge o cargo da presidência da República, que goza de imunidade penal temporária, que não implica o presidente pessoalmente e cujo episódio mais problemático são pagamentos aí à sua esposa diferidos ao longo de 8 anos, na monta de R$ 750 mensais. Num país castigado por mensalão, por petrolão e agora pelo covidão, será que o caso Queiroz é um cala-boca político? Fora que, para o jornalismo de torcida, o advento de um ministro das comunicações, a inevitável melhora nas relações institucionais e até mesmo o amadurecimento pessoal do presidente estão descartados como explicações possíveis para a moderação de tom.
É a síndrome da pior interpretação possível que contamina as redações pelo Brasil. Fora a ingenuidade de achar que a popularidade presidencial pode sair arranhada num conflito verborrágico com as elites da imprensa, do Congresso e do STF, instituições que, segundo o próprio Datafolha, gozam de muito menos prestígio popular que as Forças Armadas e a Presidência da República. Mas vamos tratar do segundo tópico da narrativa, que é o seguinte: a popularidade do presidente se deve ao auxílio emergencial, aquele benefício pago temporariamente a 60 milhões de brasileiros, que é considerado o maior programa de transferência de renda da história e que bancarizou dezenas de milhões de cidadãos antes excluídos da vida financeira nacional. Vamos analisar a situação. A gente está no auge de uma crise econômica e de saúde pública. Mais de 100 mil mortes atribuídas à Covid-19. Índices recorde de desemprego e projeção de uma queda sem precedentes no PIB. Numa situação tão adversa, que gera uma insatisfação natural da população, alguém de boa fé pode atribuir a boa avaliação do governo a uma medida assistencial? Isso é de um elitismo que chega a ser embaraçoso. Porque o que está por trás dessa narrativa é dizer que a aprovação popular em massa está à venda e que o pobre brasileiro só vota com a mão no estômago. Além de ser reducionista, essa explicação ela não faz o menor sentido, porque o Bolsa Família, por exemplo, nunca foi interrompido e ainda assim o lulopetismo não conseguiu se perpetuar no poder. Ou seja, tem muito mais coisa, há muito mais entre o céu e a terra, doutor Bruno, orientando a formação da convicção política da população brasileira, incluindo o povo mais vulnerável. Mas tem gente que ignora o quanto pode, que esse é o primeiro governo federal das últimas décadas sem um escândalo de corrupção, e a gente já está avançando aí no 4º semestre de gestão. Um governo que paulatinamente entrega obras de muito impacto social e de infraestrutura nos rincões do Brasil. Um governo de um presidente que, para o bem e para o mal, se comporta da mesmíssima forma desde a eleição, qualquer que seja a situação. Então, concluindo, todo esse capital político do presidente foi diagnosticado agora, tardiamente, pelo Datafolha, ele não se deve a questões pontuais e isoladas. Na verdade, a explicação mais plausível é de natureza psicológica. O presidente está colhendo os frutos da vitimização. O que a população percebe é que o presidente tem sido, ao longo de meses a fio, vilanizado, tem sido atacado por uma imprensa cada vez menos imparcial e por uma elite política ambiciosa e hipócrita que conseguiu a proeza de transformar um dos homens mais poderosos no Brasil numa vítima injustiçada. Cadê o malvadão que ia acabar com o Bolsa Família, esquecer o Nordeste e abandonar os mais pobres? Cadê o autoritarismo, o fascismo e a perseguição às minorias? Cadê o miliciano corrupto? O tempo passa e essas acusações permanecem sem provas. E os fatos têm desmentido as narrativas. Gradualmente, a população vai detectar esse padrão. Portanto, respondendo à pergunta do debate, Bolsonaro acertou o rumo do governo? Eu, pessoalmente, não sei. Ainda é muito cedo para falar isso. Mas a oposição está fazendo um excelente trabalho por ele e para ele. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Olha, Caio, tem uma coisa que a gente trata bastante no direito criminal, que é a seletividade. A seletividade é quando a gente seleciona alguns comportamentos e a gente vê uma rejeição nesses comportamentos, uma ilicitude nesses comportamentos e outros, geralmente, cometidos, os mesmos comportamentos, mas por uma outra determinada classe ou uma espécie, grupo de população, a gente não vê o mesmo tipo de agressividade. É o que a gente vê, às vezes, na imprensa, quando se fala que uma pessoa pega com drogas na periferia, é um traficante, e quando é um morador aqui dos Jardins, é empresário, é encontrado com drogas em casa. Isso é um exemplo de seletividade. E hoje, a gente viu algumas coisas aí na sua fala inicial que mostram bastante isso. Em primeiro lugar, agora o Instituto Datafolha tem o benefício da dúvida, muito generosa da sua parte, né? Quando os dados são bons, quando eles são bons para o nosso lado, aí eles servem e eles podem ser interpretados da melhor forma. Ainda assim, esses dados a gente precisa tomar muito cuidado para não torturá-los. Essa subida na popularidade do presidente, ela não quer dizer que nós temos uma popularidade recorde. Se você for comparar com o segundo ano de governo dos últimos presidentes da República, desde a democratização, só perde ainda para o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que já tinha, naquela época, aquela altura do campeonato, sequestrado toda a poupança popular e já vinha cambaleando no seu governo.
Então não é que a gente tem agora um apoio popular completo, que a gente tem nas ruas, todo mundo querendo Jair Bolsonaro, que todo mundo já perdoou pelas coisas que falou, pelas coisas que fez e principalmente pelas coisas que não fez. Principalmente pelas coisas que não fez. Passou essa pandemia falando de remédio que não funciona, que comprovadamente não funciona, sem trazer soluções, sem guiar, sem tomar o seu papel de estadista, que era o papel que deveria para conduzir a nação para fora dessa pandemia. O que não fez, quando muito, foi exemplo daquilo que não fazer, foi exemplo de estar aglomerado com pessoas sem máscaras, sem utilizar o seu EPI, até quando já era diagnosticado com o Covid. Até nesses momentos fez isso. Então é claro que o que nós estamos vendo aqui não é um beneplácito a todos esses atos que ainda virão para conta do presidente da República. Isso é muito importante que fique claro. Isso é muito importante que seja sempre lembrado. E é muito importante que seja sempre lembrado que o que foi feito para a população veio dos parlamentares do Congresso. No início, não queria se dar o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial foi negado. Foi no Congresso que se conseguiu os R$500, quando muito o secretário da equipe econômica, Alfredo Saxida, estava pensando em flexibilizar para R$300. Então, essa medida que gerou bancarização, essa medida que realmente salvou a população mais vulnerável, agora está recebendo um carimbo do presidente da República, como o presidente dos Estados Unidos, que queria assinar os cheques do auxílio que foi feito nos Estados Unidos. Mas isso vai ser lembrado. Eu estou certo disso. Bom, vamos falar então de seletividade, né? Começando pela sua, né? Eu procuro sempre compreender, aí inclusive achando uma figura de linguagem muito interessante quando você usa de ironia, e não foram poucos os casos. Evidentemente, o início da minha fala era bastante irônico, mas de fato eu tenho que dar o benefício da dúvida para o Datafolha, porque são esses dados que ensejaram o nosso debate. E é importante lembrar que, se eles não tiverem acurados esses dados, eles certamente, né, desfavorecem o governo, a julgar pelo histórico. E eu estou simplesmente falando pelo seguinte, olha, vamos lá, e não vamos falar apenas do Datafolha, vamos democratizar a crítica. No Ibope, o Bolsonaro tinha 36% das intenções dos votos no primeiro turno da eleição de 2018, 36%. O Datafolha trazia o deputado federal com 40%. E o que a gente viu foi o deputado, à época, né, Jair Bolsonaro, com 46% dos votos. Agora, por que isso é tão importante? Porque a diferença entre fazer um voto útil no primeiro turno era muito determinada pela quantidade estimada de votos nas pesquisas de opinião de boca de urna. Portanto, esses resultados influenciaram diretamente na eleição e na existência de um segundo turno. Então, assim, os fatos corroboram que tem sido um padrão, né, do presidente da República, à época candidato, e do seu governo serem desfavorecidos pelos erros costumeiros dos institutos de pesquisa. Bom, esclarecido isso, vamos falar um pouco sobre popularidade. Não adianta a gente comparar com o Fernando Collor, o Fernando Henrique ou mesmo o Lula. As conjunturas eram completamente distintas. Faz muito mais sentido a gente comparar a popularidade do presidente Bolsonaro com os últimos dois presidentes, nos últimos dois governos, esses sim que enfrentaram uma crise análoga à crise que nós passamos agora em razão da pandemia. Então a gente sabe muito bem que a popularidade da Dilma Rousseff chegou a bater 7%, e aí com muita propaganda, né, ir para 11%, e a do Temer, se não me engano, chegou aí nos estertores do governo a 5%. Portanto, quando a gente tem um presidente da República com 37% de aprovação, isso é uma questão, sim, a ser considerada. Agora, sobre a subnarrativa que você trouxe aqui, eu vou deixar para combater isso no próximo argumento, porque, pelo que eu vejo, a Mona Lisa já está sinalizando que meu tempo acabou. Isso. Olha que interessante, Caio. Você selecionou alguns presidentes para comparar e deixou outros de fora. Sabe como chama isso? Seletividade. Porque eram os que valiam mais a pena para a sua comparação. Eram os exemplos mais próximos, doutor. Fica à vontade. Não, já é uma parte. Eram os exemplos mais próximos. Eu justifiquei isso no meu contra-argumento. Terminou? Terminei. Obrigado. Então, é isso que mostra como a gente vai selecionando o que a gente quer. A gente não pode falar que, por exemplo, Fernando Collor de Mello não esteve envolvido em grandes polêmicas já no primeiro ano do seu mandato. Ele acabou sendo deposto, né? Acabou renunciando, para ser mais preciso, no segundo ano.
Já existia um grande furor na República por conta disso. E é claro, não adianta a gente ficar aqui fazendo comparações, mas vale a pena a gente falar um pouco sobre essas empresas de pesquisa. Quando se faz uma pesquisa eleitoral, o que se está fazendo, ou de popularidade, é tirando uma foto da época. Não adianta a gente pegar a pesquisa que está logo no começo de um pleito eleitoral e comparar com quem ganhou. É a mesma coisa que você pegar a previsão do tempo de daqui 2 semanas e de 2 dias atrás. É claro que isso tem uma variação. A previsão do tempo, geralmente, quanto mais longe você está, mais ela vai errar. Quanto mais perto, mais chance tem de acertar e ainda assim existem fatores que não serão computados. Então, todo tipo de previsão desse tipo erra, vai errar, em maior ou em menor margem, mas vai errar. Isso não quer dizer que a gente tem que fechar os olhos para tudo isso e dizer que está errado. Isso não quer dizer que a gente tem que tirar todos os aparelhos meteorológicos de um aeroporto porque a previsão do final de semana errou. É claro que não. Nós temos que saber como interpretar isso de maneira científica. Quem está fazendo isso são empresas sérias, com especialistas sérios, com uma ciência por trás. Então não adianta ficar aqui só colocando para baixo pesquisas. Elas têm informações que são importantes e hoje elas mostram que a popularidade do presidente cresceu. Então, para ser mais científico no meu comentário, para não parecer que eram previsões ou estimativas ou projeções de 1, 2 semanas de natureza meteorológica que, sinceramente, não tem nada a ver com pesquisa de opinião, essas pesquisas às quais eu me referi, elas foram feitas no sábado, dia 6, divulgadas no sábado, dia 6, sendo que a eleição era no dia 7. Mas vamos aí à subnarrativa. E só um detalhe, você falou do plano Collor, o Datafolha, por coincidência, dava que 2/3 da população apoiavam o plano Collor, por incrível que pareça. Logicamente, as camadas mais populares não eram afetadas diretamente pelo confisco de ativos. Então, isso explica vamos dizer assim, essa grande aprovação, apesar das críticas no meio da imprensa e entre as elites. Mas, enfim, não é essa a pauta do debate. Eu queria endereçar a sua subnarrativa, que é sobre a paternidade do auxílio emergencial. E aqui vamos de novo falar da sua tão denunciada seletividade. Assim, até na crítica mais razoável, a gente teria que falar que isso é uma construção. Por quê? O auxílio emergencial, de fato, é um projeto do governo federal, que originalmente tinha aí um valor mínimo de R$200. E aí, conhecendo a natureza do nosso Congresso, é de uma ingenuidade tremenda achar que você vai colocar um valor e eles não vão tentar majorar, até para colher capital político. Por exemplo, o PT propunha, vamos dizer assim, a cifra de mais de R$1.000, que era completamente inexequível e levaria o governo brasileiro à falência. Então, é óbvio que você joga um valor menor e você faz uma composição. Quando o PL sai do Senado e vai para a Câmara, falava-se em R$400, as alas moderadas do Congresso. O presidente Rodrigo Maia aventou a possibilidade de R$500 e o presidente da República, após conversa com o Ministério da Economia, ele sim determinou o teto de R$600. Portanto, na pior das hipóteses, a gente está falando de uma paternidade conjunta, do governo federal e do Congresso Nacional, mas de iniciativa do governo federal. Então, pelo menos seja justo nas suas críticas. Bom, falar de narrativa e subnarrativa, depois dessa explanação, eu nem vou voltar a isso, mas o espectador atento da CNN provavelmente estava assistindo o programa aqui antes do grande debate e estava ouvindo um parlamentar falar exatamente da gênese disso. E é completamente diferente disso. O governo não queria pagar isso, dizer agora que estava barganhando com o auxílio emergencial porque o Congresso ia colocar o valor lá em cima, então começou com um valor baixo. Não, isso não dá. Eu vou voltar em pontos aqui que são mais perto da realidade, como, por exemplo, o que o governo vai ter que fazer depois que acabar esse auxílio emergencial. Essa é agora a grande pergunta do governo. Como manter esse auxílio emergencial? Porque ele precisa ser mantido. E se fala muito no programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, mas ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Mais uma vez, planos sem qualquer descrição fática. Se fala na rampa
para o emprego, na rampa para a formalidade, mas não consegue se explicar o que vai ser essa rampa. Se fala em imposto de renda negativo, mas não se fala de onde vai sair esse valor. O fato é que medidas terão que ser tomadas e essas medidas enfrentam o grande dilema do governo, que é o respeito ao teto de gastos. E aqui a gente fica sempre nessa briga de narrativas dentro do próprio governo. Primeiro fala que o teto já foi furado, depois diz que é a imprensa que diz que o teto foi furado, depois diz que não fala que disse aquilo e deixa essa grande confusão para quê? Para poder pensar aquilo que for melhor argumentativamente. O fato é que o governo propôs esse auxílio emergencial de R$200 porque sabia que era muito difícil manter. Mas é muito importante que se mantenha, e sim, o auxílio emergencial foi tímido, deveria ser maior, poderia ser maior, para que pudesse ter um retorno da economia mais rápido nesse momento. É essa a grande questão que se trata quando se fala dos investimentos públicos. Os investimentos é quem poderão impulsionar a economia para a geração de empregos. E não se tem um plano até agora sobre geração de empregos. Não se tem um plano para nada nesse governo. De modo que o que se pode, ao final, radiografar como a razão pela subida dessa popularidade são esses fatores, que é a imprensa inteira e todos os analistas políticos trazendo quase em uníssono. Não é uma invenção de alguém maldoso ou a imprensa que quer destruir o país. Esse papo já não cola mais. Vamos para os argumentos finais. Bruno e Caio, por favor, começamos com você, Caio. Bom, não, isso não dá, esse papo não cola mais, esses argumentos, eles não param de pé, né? A narrativa vai ser sempre essa, pessoal. A popularidade se deu por causa do auxílio emergencial. E a subnarrativa é, bom, já que o auxílio emergencial está sendo visto com bons olhos pela população, vamos tirar a paternidade do presidente da República. Ocorre que é fato que o PT propôs aí um valor inexequível, assim como a esquerda. É fato que o rombo fiscal expõe, né, o governo federal, na verdade a presidência da República, a risco de impeachment, né, por questão de responsabilidade fiscal. E é fato também que a base do governo apoiou o projeto com os R$600, certo? Imagina, a votação no Senado foi unânime. Então, tem muitas segundas intenções, né, por trás de toda essa história, mas a questão central é aquela que eu coloquei no começo da minha fala. Né? Não dá para afastar o fato de que as pessoas estão percebendo que esse governo está sob reiterado ataque, e um ataque injusto, porque ele é sistemático. Imagina, não reconhecer a paternidade do auxílio emergencial para o governo federal. O presidente da República, por acaso, vetou o valor de R$600? Não, foi ele que propôs os R$600. Mandou o projeto de 200, o Congresso falou que ia até 500 e ele foi e falou, não, dá para ir até 600. Então não há que se falar. Existe sim o dedo não só do governo federal, mas também do presidente da República. Negar isso, aí sim, já que a gente fala muito de ciência, é negacionismo político. Seus argumentos finais, Bruno? Os deuses vão cobrar isso ainda. Os deuses vão cobrar. Eu acredito em um só, Bruno. É muito claro que esse auxílio emergencial está tentando ser agora abraçado pelo governo federal. O governo federal, Caio, ele é recordista em ter vetos derrubados do Congresso. É muito simples esse argumento, de por que ele não vetou? Porque o veto ia cair, porque o Congresso está compromissado, porque parlamentares já disseram que eles têm oposição ao governo e não oposição ao Brasil. E não fizeram pautas bombas como em governos anteriores, porque o assunto é sério e precisa de uma união de todos os brasileiros. Então é muito simples falar, depois que já tinha perdido, depois que sabia que eles não iam conseguir ficar com esse valor irrisório perto da pandemia que tem, dizer que não, nós concordamos lá no fim. Concordou depois que perdeu. Concordou depois que viu que não tinha mais escolha. Que viu que se inventasse alguma moda ia ter mais um de seus projetos vetados, mais um de seus vetos derrubados pelo Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional pode derrubar os vetos da Presidência da República e o fez sistematicamente nesse governo, não por uma oposição, porque o governo tem uma situação muito boa no Congresso, porque os projetos eram errados e os vetos eram errados. Bruno, obrigada, boa noite. Caio, obrigada, boa noite. Bom fim de semana, até segunda-feira. Boa noite, Agora, Marília.